Nesse vídeo eu vou te mostrar o acelerador do Photoshop do método Illuminata. É um pack de actions, né, ações já pré-programadas no Photoshop que você aperta um botão e o Photoshop executa uma sequência de operações e te entrega uma sequência de operações prontas, né? Então, eu tenho aqui as opções de separação de frequência, né? A montagem ali da estrutura da separação de frequência em diversas camadas. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui super grande, é uma foto de 64 megapixels, em close no rosto. Então, nesse caso, eu preciso usar uma separação de frequência ampla. Então, eu vou testar nível 15. Vamos lá. Eu aperto aqui, espero, e o Photoshop, né, entrega a separação de frequência pronta. Não mudou nada aqui na imagem, né? Você vê que a imagem está idêntica, mas são duas camadas, uma camada de textura e uma camada de volume. Então, agora eu venho na camada chamada camada baixa, seleciono esse brush que tem a gotinha do lado, né? Mixer Brush Tool, configuro o meu brush dessa maneira, coloco ele do tamanho que eu quero e passa nessa camada, né? Vai passando repetidas vezes, com cuidado, avaliando, vai passando na camada baixa, né? Vai passando, vai passando, vai passando. E depois você confere e você vê que saíram as manchas. Enfim, eu estou fazendo aqui com o mouse super rápido só para mostrar como é mais ou menos a separação de frequência e como a Action monta a separação com frequência para você, tá? Além das actions de separação de frequência, eu tenho uma action que são uma criação de camadas auxiliares. O que essas camadas fazem? Primeiro, eu tenho uma camada aqui que é um hipercontraste, né? Que ele mostra assim onde tem defeitos na imagem, o que pode me facilitar na hora de fazer retoques, sabe? Eu sem essa camada, eu não saberia que tem aquela mancha ali, ó. Eu não vejo essa mancha aqui sem fazer essa curva de contraste. Essa outra camada, chamada de avaliação de contraste, né, avaliar contraste, ela é muito... eu utilizo ela quando eu vou fazer composição de imagem. Às vezes eu faço composições, assim, um background que eu pego uma estrada de uma foto com um gramado de outra foto, com uma árvore de outra foto, e aí começa um Frankenstein, sabe? Uma composição com muitas imagens diferentes. E aí, às vezes você olha e você precisa fazer um ajuste fino de contraste entre os elementos, colocar os elementos na mesma luminosidade. Então você vai, retira as cores da imagem e avalia, e você consegue isolar só a luminosidade, luz e contraste para fazer uma avaliação sobre esse aspecto dos layers, das camadas da imagem. E a mesma coisa é essa outra camada aqui, você isola as cores da imagem. Vamos supor que, sei lá, tenha um pedaço da imagem que esteja muito saturado. Vamos supor que tenham... Vamos supor que tem um pedaço da imagem muito saturado e você não está conseguindo assim
já está com o olho viciado, né? Porque a gente fica, quando a gente olha muito para uma imagem, a gente, nosso olho, ele tem a propriedade de adaptação. Então você, após um tempo imerso naquela imagem, você se adapta a ela e passa a não achar aquilo estranho. Então essa camada, ela destaca a luminosidade e só te deixa visível as cores. E aí você vê que tem uma cor ali que está saltando. E aí você avalia se você quer ou não aquele destaque, né? Não estou dizendo que isso seja um problema, mas é uma forma de isolar. Por exemplo, essa orelha também está super saturada, né? Está mais saturada do que o resto da pele. Você olhando agora, eu vejo que ela está vermelha e o resto da imagem não está. É normal? É normal. Quer corrigir? Às vezes você quer. Então é uma forma de avaliar as cores da imagem. Além das camadas auxiliares, né, eu tenho aqui umas actions que são, por exemplo, aceleradores de tratamento de pessoa. Por exemplo, retoque de fundo. Ele tirou as manchas do fundo. Agora, vamos deixar claro, isso é uma função automatizada, então ela existe uma margem de erros, às vezes pode ter um erro num recorte de uma orelha, um brilho, um pedaço de cabelo. Isso é um processo automatizado, é na necessidade de acelerar processos. Então a gente pode também fazer um ajuste de pele e fundo também juntos, apertando pele e fundo. E ele entrega um resultado também automatizado. Se eu fosse fazer esse trabalho, esse retoque de pele manualmente, eu faria ajustes que aqui não foi capaz de entregar, por exemplo. Sabe, não retocou esses pelos da barba, ele acabou clareando os buracos do nariz, né? É um processo automatizado. Agora, acelera, acelera. Se você tiver muitas imagens para fazer, não dá para fazer o mesmo trabalho como se tivesse sido encomendado o tratamento de uma imagem. Se você tem 100 imagens para fazer, o tratamento precisa de alguns artifícios aceleradores. Tem uma action que faz essa mesma função ali do retoque de pele de fundo, mas que unifica todas as camadas no final. Tem uma action que fazem umas camadas de uma série, vou chamar de presets de cores, que são umas sugestões de tratamento. Mais quentinho, esse aqui mais frio, ficou um pouco forte, dá para tirar um pouco de opacidade. Dá para você mexer dentro também, se você quiser editar por dentro do grupo de ajuste, né? Esse daqui eu acho que não combinou muito. Tem um outro mais quente aqui também que, enfim. Então você testa aqui as cores e vê o que mais combina com a tua imagem, né? Se você tiver uma imagem da praia, você vai puxar para uma tonalidade. Se essa imagem da praia tiver um dia nublado, uma coisa. Se você tiver numa praia que tem aquela areia branquinha, 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 você vai puxar uma outra tonalidade. Se você tiver num dia nublado, numa área mais arborizada, você vai puxar um outro tratamento de pele. Então, são sugestões, são testes que você vai fazer, mas que podem te auxiliar e fazer um climinha de imagem. Olha, esse daqui, por exemplo, eu gostei, ó. Vão te auxiliar a fazer um trabalho. No caso, ó, esse aqui talvez
Esse também é legal. Vai depender da origem da imagem, né? A fonte do trabalho vai depender para você escolher as cores certas. Eu tenho umas camadas aqui que são que são filtros de nitidez, né? Nitidez. Eu vou pegar agora essa imagem já mais retocada. Eu tenho aqui também umas camadas de nitidez, né? umas actions de nitidez. Eu vou duplicar essa imagem. Agora eu estou com essa imagem um pouco mais retocada. E eu vou aplicar nitidez pequena, média e alta. E aí eu tenho uma imagem com mais contraste e mais nitidez. Não necessariamente você precisa aplicar as 3 camadas, você pode testar uma, testar outra. Às vezes, só a nitidez alta, que dá um certo contraste na imagem. Aplicar ela mais de uma vez, por exemplo. Ela acentua as altas luzes e baixas luzes. Enfim. Fica na sua escolha. Eu vou duplicar aqui aleatoriamente essas camadas para mostrar uma outra ação. Essa ação aqui junta todas as camadas e cria o background com cadeadinho. Mas vamos supor que você tem todo o tratamento feito e você tem a imagem original no final, que você não quer juntar, você quer deixar ela solta. Você deixa ela apagada e você faz juntar camadas visíveis e ela fica guardadinha separada. Eu tenho também 2 actions para converter as imagens em CMYK, e aí você, na primeira opção, você converte a imagem para CMYK. Você converte a imagem, isso aqui é um perfil de cor de CMYK, você converte a imagem para CMYK sem juntar as imagens, sem juntar as camadas, né? Esse é um CMYK com uma boa amplitude de cores. Ou você converte para CMYK juntando as camadas, mas notem que ela não está como background. Então, por exemplo, se eu tiver cortado a minha imagem e não deletei o que está para fora, tá? Você vê que eu tenho a imagem assim, mas eu tenho área de imagem para fora, certo? Isso não que seja um problema, mas essa camada, ela te disponibiliza isso. Se eu juntar as camadas, transformar ele em background, aí eu joguei fora aquele resto de imagem que estava para fora do enquadramento, tá bom? Então é só uma diferença, o arquivo vai ficar mais leve e tal. Se você estiver entregando um trabalho, às vezes você não quer que ele tenha disponibilidade daquela área, daquele espaço que estava fora. Enfim, é uma opção. Beleza? Então, essas são as camadas de otimização de trabalho, mas eu queria mostrar para você um plus que eu acho que é o mais bacana de você ter actions que aceleram o processo de trabalho. Por exemplo, eu estou com 16 imagens abertas e eu quero aplicar a action de tratamento de pele e fundo em todas as imagens. Então, se eu tiver que fazer essa mesma operação, eu não preciso ficar aplicando a action imagem por imagem. Eu venho em File, Automate, Batch, aí eu vou escolher aonde está a action que eu vou aplicar, né? Então, vai estar em pele e fundo. Eu quero pele, fundo e juntar camadas, tá?
Para isso que eu vou fazer, eu quero juntar as camadas, porque eu quero salvar elas na sequência. Se eu não juntar as camadas, ele só vai me permitir salvar em PSD e aí vai dar erro. Então, juntar as camadas nos arquivos que estão abertos, mas eu poderia fazer isso num folder no meu computador, numa camada, numa pasta do meu computador, e aí o Photoshop ia abrir a imagem, aplicar a action e salvar e fechar a imagem. No caso, eu já vou nas imagens que estão abertas, Open Files, tá? Eu posso, se eu quiser, salvar por cima e fechar, mas eu quero salvar em outro lugar, então eu botei Destination Folder, eu escolhi um lugar para salvar, tá? No meu desktop eu criei uma pasta chamada teste, e aí eu aperto OK, e o programa vai aplicar o tratamento de pele e fundo em todas as imagens e vai salvar dentro do computador naquela pasta que eu escolhi. Ó, tá acontecendo aqui, ó, na pasta, ó. O Photoshop está fazendo as ações e está salvando. E eu não preciso ficar aqui na frente do computador. Eu posso me levantar, ir almoçar, eu posso ir na academia, eu posso fazer qualquer coisa que o computador vai trabalhar para mim. E quando terminar, ele vai concluir, o computador vai ficar parado, você volta para o computador e o trabalho está feito, né? Super interessante. Olha, o tratamento de pele que foi feito na menina, tratamento de fundo. E é uma forma de otimizar o seu tempo. Beleza? Então, se você curtiu esses aceleradores do Photoshop, clica no botão aqui embaixo e aproveita. É isso. Tchau.